Nesse primeiro exemplo, nós vamos falar sobre balanceamento de reações de oxidação. Então eu tenho cobre metálico reagindo com nitrato de prata aquoso, dando nitrato de cobre aquoso e prata metálico. A primeira coisa que vocês devem procurar é, por se tratar de uma reação de oxidação, qual é a semi-reação de redução de cada um dos íons que vão sofrer redução. Então, nesse caso, nós estamos falando do cobre. O cobre 2 reage com 2 elétrons e forma o cobre metálico. Isso você encontra em tabelas de redução. A prata, Ag+, um elétron, formando o Ag metálico. Então, observe que eu tenho o cobre passando para cobre 2+, e eu tenho a prata passando para prata 0, sem carga nenhuma. Fazendo o balanceamento dos elétrons, então desse lado aqui, ó, eu não tenho carga. Desse lado aqui, eu tenho duas cargas positivas. Então eu tenho que adicionar 2 elétrons aqui para neutralizar essas duas cargas. Então fica 0 cargas de um lado e 0 cargas do outro. Aqui embaixo eu tenho uma carga positiva e 0. Então como eu faço para igualar as cargas? Eu vou adicionar um elétron desse lado. Então tem um elétron participando da reação da prata e 2 elétrons participando da reação do cobre. Para balancear as reações, eu multiplico pelo número de elétrons, ao contrário. Então, aqui eu multiplico por 1 e aqui eu multiplico por 2. Então, vai ficar cobre mais 2 elétrons da prata, mais 2 Ag+, do lado dos reagentes, e do lado dos produtos, o cobre 2+, mais 2 elétrons, mais 2 Ag metálico. Então, eu multipliquei a primeira semi-reação por 1 e a segunda semi-reação por 2. Eu sempre, se eu fizer o balanceamento correto, eu sempre vou cortar a quantidade de elétrons do reagente para a quantidade de elétrons do produto. Então vai ficar cobre mais 2 Ag+, dando Cu2+, mais 2 Ag metálico. Na química analítica, essa é a parte importante. Não preciso me preocupar com os íons nitrato presentes para fazer um balanceamento. Mas, se você quiser, né, é só complementar. Então, vai ficar cobre mais 2 AgNO3, CuNO3, 2, mais 2 Ag. Então, essa é a reação, né, balanceada. Mas por que isso é importante mesmo? Porque lembra no ponto de equivalência? No ponto de equivalência, quando eu for relacionar, então a quantidade de cobre com a quantidade de prata vai ser de 2 para 1. Se eu pensar em mols por litro, e se eu for trabalhar com o número de equivalente, né, aí é de 1 para 1. Lembrando que para a normalidade, no caso do cobre, x vale 2, e no caso da prata, x vale 1.